Olá! Vamos mergulhar hoje num dos pilares da nossa Constituição, o chamado princípio da legalidade. Parece um termo técnico, mas, na verdade, ele é a linha que define onde termina o poder do Estado e onde começa a nossa liberdade. Entender como ele funciona é simplesmente fundamental. Tudo começa com essa frase. Parece simples, né? Mas essa única sentença do artigo 5º da nossa Constituição é, na verdade, a base de toda a nossa autonomia. É a partir dela que a gente vai construir todo o nosso raciocínio de hoje. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a regra fundamental. Depois, a gente vai ver uma diferença crucial na aplicação dessa regra para cidadãos e para o governo. Em seguida, vamos aprofundar um pouco mais nos conceitos de legalidade e reserva legal, e até nos tipos de reserva que existem. E para fechar, um resumo e um teste prático, para ver se ficou tudo claro. Certo, então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de toda essa conversa, a regra que dá nome ao princípio. O que isso significa na prática? Pensa no princípio da legalidade como um grande escudo. Ele garante que, na vida particular, a liberdade é a regra. Ninguém pode chegar e obrigar uma pessoa a fazer ou a não fazer algo só porque quer. Para existir uma obrigação ou uma proibição, tem que estar escrito, tintim por tintim, numa lei. Simples assim. É a base da nossa autonomia. Agora vem a parte mais interessante. Esse princípio não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Ele tem duas caras. Uma para os cidadãos e outra completamente oposta para o poder público. Entender essa dualidade é o pulo do gato. E olha só que inversão. Para as pessoas comuns, a lógica é, se não está proibido na lei, então está permitido. É como um campo aberto. Já para o governo, a lógica é o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou manda. O campo dele é um caminho bem estreito e delimitado. Essa diferença toda é para proteger a gente, o cidadão, de qualquer tipo de poder arbitrário. Ok, isso nos leva a uma questão um pouquinho mais técnica, mas que é crucial. O que a Constituição quer dizer exatamente quando usa a palavra lei? Essa pergunta é a chave para a gente subir um degrau no nosso entendimento. Pensa bem, um decreto do presidente, uma portaria de um ministro ou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Será que tudo isso tem o mesmo peso na hora de limitar nossa liberdade? A resposta, já adianto, é um sonoro não. E é aqui que a gente precisa separar as coisas. Legalidade, no sentido mais aberto, mais amplo, significa obedecer a todas as normas do Estado. Mas a reserva legal, essa é muito mais específica. Ela acontece quando a própria Constituição diz: opa, esse assunto aqui é tão importante que eu reservo ele para ser tratado apenas por uma lei de verdade, aquela que passa pelo debate e votação no Congresso. E não para por aí, não. Dentro desse conceito de reserva legal, a gente ainda tem algumas classificações. Elas ajudam a definir o quão detalhada a lei precisa ser e quanta margem o governo tem para agir. Vamos ver como isso se desdobra. Basicamente, para organizar as ideias, a gente pode olhar para a reserva legal de duas maneiras diferentes. Uma delas analisa o grau de regulamentação que é permitido, e aí a gente divide em absoluta e relativa. A outra maneira olha para o conteúdo que a lei pode ter, e aí a gente separa em simples e qualificada. Vamos começar pela mais forte, a reserva legal absoluta. Ela é a mais restritiva de todas. Aqui, a Constituição está dizendo o seguinte: Congresso, essa matéria é com vocês, e só com vocês. Regulem tudo, do começo ao fim, e não deixem nenhuma brecha para um decreto ou uma portaria se meter depois. Um exemplo que deixa isso claríssimo é o salário de servidor público. A Constituição determina que só uma lei específica pode criar ou aumentar a remuneração. Ponto. Não adianta ver com decreto, com medida provisória, nada. O assunto é totalmente reservado à lei formal. Agora, na outra ponta, temos a reserva legal relativa. Aqui, a Constituição ainda exige que uma lei formal dê o pontapé inicial. Só que essa lei não precisa esgotar o assunto. Ela pode, por exemplo, criar os trilhos, os parâmetros gerais, e deixar que atos administrativos, como decretos, venham depois para detalhar a aplicação, mas claro, sempre respeitando os limites que a lei principal já desenhou. Mudando agora o nosso eixo de análise, a gente encontra a reserva legal simples. Nesses casos, a Constituição só fala: olha, esse assunto aqui precisa de uma lei, e para por aí. Ela não dá nenhuma dica sobre o que a lei deve conter ou qual o objetivo dela, dando uma liberdade bem grande para o legislador definir os detalhes. Um exemplo perfeito é a assistência religiosa em presídios ou hospitais. A Constituição garante esse direito, mas diz que ele será exercido nos termos da lei,
Ou seja, ela joga a bola para o legislador, que vai ter que criar a lei definindo como isso vai funcionar na prática, com bastante liberdade para decidir. E por último, temos a reserva legal qualificada. Aqui a Constituição é mais exigente. Ela não só diz que precisa de uma lei, como ela também já qualifica. Já adianta o que essa lei deve prever ou qual o seu propósito. Ela praticamente entrega um manual de instruções para o legislador, limitando bastante a sua liberdade de criação. O exemplo clássico aqui é a interceptação telefônica, o famoso grampo. A Constituição permite, mas já impõe uma série de condições. Só pode com ordem de um juiz, só pode para investigação criminal ou processo penal, e tudo isso na forma que a lei estabelecer. Ou seja, o legislador, ao criar a lei sobre o tema, não pode, de jeito nenhum, ignorar essas condições que a própria Constituição já colocou na mesa. Então, para a gente fechar e organizar tudo numa foto só, temos a reserva absoluta, onde só a lei formal pode tratar do tema. A relativa, onde a lei estabelece as bases. A simples, em que a lei tem liberdade total de conteúdo. E a qualificada, em que a própria Constituição já dá as cartas sobre o que a lei deve dizer. Ufa, passamos por bastante teoria. Agora, que tal a gente juntar tudo isso e ver como esse conhecimento é cobrado na vida real? Vamos testar com uma questão de concurso público. Pensem um pouco, com base em tudo o que a gente conversou, essa afirmativa que separa legalidade de reserva legal faz sentido? Uma coisa é sobre todas as normas e a outra é especificamente sobre a lei formal, certo ou errado? E a resposta é correta! A questão acertou em cheio na principal diferença. Legalidade é um conceito amplo, é a submissão a todo o ordenamento jurídico. Já a reserva legal é aquele requisito mais rigoroso, mais estrito, de que certos assuntos só podem ser tratados por lei, vinda do Poder Legislativo. No fim das contas, a grande lição de toda essa análise é essa: o princípio da legalidade é a nossa maior garantia. Ele assegura que a liberdade é a regra do jogo, qualquer tipo de restrição a essa liberdade não pode vir do nada, não pode ser arbitrária. Tem que ser uma exceção, e uma exceção muito bem definida e escrita na lei. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Agora, com essas regras mais claras na cabeça, em que momentos do dia a dia é possível ver esse princípio em ação? Em que situações essa regra constitucional funciona como uma proteção real contra o poder arbitrário do Estado? Fica aí o pensamento. Até a próxima.